ministrada pela professora Alice Casimiro Lopes, com o tema Redes de Pesquisa e Articulações Discursivas na Política de Currículo. Eu vou ler o currículo da professora Alice. Então, a professora Alice Casimiro Lopes é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cientista do Nosso Estado, FAPERJ, e bolsista de produtividade nível 1B do CNPq. É diretora do Departamento de Fomento ao Ensino para Graduados, na Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ, e integra o Conselho Superior da FAPERJ. Tem várias publicações na área do currículo. Eu só gostaria, antes de pedir para que a professora suba, de agradecer à seção sindical dos docentes da UTF-PR pelo fato de nós estarmos com um projeto aqui desse evento sem ter a contribuição por meio de inscrições pagas. Eles nos ofereceram o coffee break para os professores e palestrantes que estão conosco aqui. Tá? Então, eu gostaria de agradecer à seção sindical dos docentes. Eu também gostaria de comunicar que, como nós estamos querendo fazer uma troca de experiências, ao final da palestra da professora Alice, nós vamos abrir para perguntas, e aí nós podemos incluir também mais algumas perguntas referentes à palestra do professor Hélio, caso hajam algumas. Né? Então, gostaria de pedir à professora Alice para subir ao palco. Bom dia a todos e todas. Estamos só organizando aqui, porque a luz do projetor está direto aqui na minha vista e eu não vou precisar do projetor. Ótimo, tá bom. Perfeito? Conseguiu? Bom, então eu, agora mais formalmente, eu começo agradecendo à comissão organizadora pelo convite para estar aqui, para estar conversando com vocês sobre políticas de currículo, né? E também para conhecer a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que eu não conhecia, né? E rever Curitiba, onde eu já vim várias vezes. Então, é sempre uma oportunidade muito boa, e principalmente de estar, há um tempo eu não fazia isso, voltando a uma discussão mais próxima com os pesquisadores e os estudantes, né, na área de educação em ciências e matemática. Né. É um tema, né, que a área de ensino de ciências e matemática é uma área na qual eu sempre, de alguma forma, né, estou próxima, porque, afinal de contas, eu comecei o meu trabalho no mestrado em educação diretamente com o ensino de química, né, e participando mais ativamente da área de ensino de química, já que eu sou licenciada em química, né, trabalhei muitos anos como professora de química, por sinal, professora de escola técnica, né, e a minha ligação, mais recente, com o campo do currículo, com as políticas de currículo, a investigação de políticas de currículo, foi me fazendo, de certa forma, me afastar de certos fóruns, porque não dá tempo para tudo, né, da área de ensino de ciências e do ensino de química, mais especificamente. Mas as minhas pesquisas em políticas de currículo, de certa forma, em vários momentos, elas tangenciam discussões que são relacionadas ao campo do ensino de ciências na hora que eu penso o currículo de ciências, né? Penso questões relativas ao currículo de ciências. Então, realmente, não é meramente uma questão formal, mas é efetivamente um agradecimento à comissão organizadora das Jornadas de Educação em Ciências e Matemática por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e debatendo as minhas pesquisas, né? Bom, eu vou tentar controlar aqui o meu tempo, porque eu acho que é extremamente importante que a gente tenha um debate, né, a respeito dessa temática.
O que eu vou apresentar aqui para vocês faz parte das pesquisas que eu venho desenvolvendo nessa área. Ela tem uma relação com o texto que eu publiquei nesse livro, Políticas de Currículo. Tem que ler o texto, porque eu já esqueci o título, né? Políticas de Currículo, Pesquisas e Articulações Discursivas. Esse é o último livro que eu publiquei como organização, junto com a professora Márcia Betânia de Oliveira, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que foi minha doutoranda, hoje é doutora credenciada no programa de lá. Nós organizamos esse livro, que foi publicado esse ano, divulgado na Amped, com pesquisa. Todo o livro é composto de artigos com pesquisas, trabalhos empíricos e alguns ensaios teóricos sobre políticas de currículo, né? Discutindo políticas de currículo em diferentes níveis de ensino e diferentes estados do país, né? E o texto que eu vou falar aqui tem parte, não é o texto, exatamente o texto que está no livro, mas tem alguns dos aspectos, particularmente a discussão sobre redes de pesquisa, que está referenciado no capítulo desse livro. Na verdade, eu trouxe os 3 livros, porque eu estou doando para a comissão organizadora, e aí a comissão organizadora pode sortear no último dia, fazer o que julgar que é melhor do ponto de vista da divulgação mais ampla, né? Bom, esse livro, ele é uma das expressões, não a única dos meus trabalhos, mas ele é uma das expressões que justamente materializa aquilo que eu venho chamando de redes de pesquisa, né? O texto desse livro é um pouco a discussão sobre redes de pesquisa, que é algo que eu valorizo muito como pesquisadora, né? Quem conhece os meus trabalhos sabe que eu tenho por hábito publicar vários textos que são textos da minha autoria sozinha, mas eu também faço muitos textos em colaboração, em textos com colegas meus, né, do grupo de pesquisa da UERJ ou de fora da UERJ, parcerias na produção de pesquisa, e também textos em coautoria com os meus orientandos, né, de mestrado e de doutorado, mais frequentemente com doutorado. E eu valorizo essa discussão e a importância dessa formação de rede de pesquisa, né, e conecto essa discussão da rede de pesquisa com as políticas de currículo, porque eu entendo essa rede de pesquisa como também uma rede de formação, né? Ela é uma formação de novos doutores, de novos mestres, de novos formadores, né? É a possibilidade de que a gente tenha o estabelecimento de parcerias e intercâmbios, tanto no país quanto fora do país, e é uma forma que eu entendo de um pesquisador sênior estar também no processo de elaboração de textos e de constituição dessas redes de pesquisa, né, estar desenvolvendo o próprio ensino daquilo que pode ser considerado uma prática de pesquisa, uma prática de investigação, uma prática de escrita de textos, de divulgação e socialização desses resultados, né? De buscar financiamento para que tudo isso aconteça, né? É nessa rede de pesquisa que pesquisadores sêniores vão passando a sua experiência em todos esses processos. Até questões mais específicas, como é que a gente faz um livro que atenda determinadas regras de avaliação de publicação, como é que a gente entende a inserção do livro e a possibilidade de divulgação, por que é importante publicar livro, por que é importante publicar artigo, e por aí vai. E quando eu estou falando dessa rede de pesquisa, eu estou me referindo a uma rede que não tem a pretensão de pensar numa identidade epistemológica dessa rede, né? Claro que a gente está falando de um tema, né, por exemplo, uma rede de pesquisa ou em educação em ciências, ou uma rede de pesquisa em política de currículo, né, a gente está falando na opção por uma determinada temática, mas não existe necessariamente uma essência epistemológica que é garantida nesse trabalho da rede, né? Justamente porque a rede ela é formada por colaborações contextuais, colaborações que vão sendo construídas, né, ao longo das relações da pesquisa e que vão produzindo conhecimento e, ao mesmo tempo, fazendo política. É aí que eu quero que vocês entendam o tempo inteiro a minha fala como uma fala que vai estar conectando o processo da pesquisa com a produção da política de currículo. Nessa ideia é que a rede de pesquisa ela não tem um centro fixo,
né? Ela não é obrigatoriamente controlável, né? Na hora que nós estamos... Algo bem simples, né? Você organiza um livro, convida determinados pesquisadores para participar desse livro, mas esses pesquisadores têm autonomia para estar convidando outros para fazerem trabalhos em coautoria. Isso faz com que a rede seja sempre aberta, com que a rede não seja completamente controlável, né? E é isso que vai fazendo com que a gente possa interpretar esta própria rede de pesquisa, a rede que gera um livro, a rede que gera um projeto de pesquisa, como também uma articulação discursiva, que é uma noção que é muito importante nas minhas investigações, que eu vou falar um pouco dela aqui com vocês, e no debate, na medida do interesse de vocês, a gente pode até estar desenvolvendo, né, se for um ponto que vocês considerarem importante e interessante, né? O que eu estou chamando de articulação discursiva, né? Quando a gente é um construto teórico, é uma noção com a qual eu opero, dentro da perspectiva teórica com a qual, de enfoque pós-estrutural com a qual trabalho, e que está relacionada a uma ideia de que não é uma mera troca, não é mera inserção de um outro nome, de uma outra palavra para algo que já é conhecido. Ou seja, não é uma associação. Quando a gente está falando de articulação, a gente não está usando um sinônimo para associação, porque associação, reunião, remete, do ponto de vista teórico, a um processo que está reunindo quem tem identidades comuns, processos de semelhança, né? Igualdade de propósitos, e essas pessoas começam a trabalhar juntos. Quando a gente está falando de articulação discursiva, a ideia não é essa, não é reunir o que há de comum, não é reunir aquilo que é igual, é ao contrário, é reunir o que é diferente. É pensar a dimensão da diferença como propiciando a articulação, né? E nessa ideia da articulação discursiva, não necessariamente eu estou juntando apenas... As pessoas não se reúnem pelo que elas têm em comum, mas elas se reúnem por demandas, reivindicações que são comuns a essas pessoas para um determinado projeto, né? Então, se eu estou falando de um projeto de pesquisa, existem demandas, expectativas, reivindicações daqueles que estão se unindo para um determinado projeto de pesquisa, para a constituição de um determinado grupo, e, usualmente, ao fazerem isso, estão negando algo que é exterior a essa rede. A constituição da rede, e essa é uma ideia muito importante do ponto de vista conceitual, na perspectiva teórica com a qual eu trabalho, é de que todos aqueles que estão se articulando porque têm demandas diferentes que, eventualmente, contextualmente, acabam se aproximando, acabam tendo uma determinada equivalência, e essa equivalência se dá porque todos se reúnem contra o mesmo projeto. Não é necessariamente a favor de algo, mas é porque todos querem combater uma determinada perspectiva, né? E essas demandas, quando eu estou falando de demandas, de reivindicações, elas podem ser de qualquer tipo. Demanda para que o currículo da escola mude, demanda para que o salário do professor melhore, que as condições de trabalho do professor melhore, demanda por recursos para pesquisa, para um determinado projeto na universidade, né? Lutas as mais variadas, as lutas políticas nacionais, né? A demanda pode ser um fora Temer, pode ser qualquer reivindicação que se faça e que faz com que as pessoas se unam numa determinada luta política, né? E quando nós estamos falando dessas pesquisas em políticas de currículo, algumas dessas articulações discursivas, e aí eu dou como exemplo a articulação discursiva desenvolvida nesse texto, né, está ligada à crítica às chamadas perspectivas estadocêntricas nas políticas de currículo, né? Então, nós temos pesquisadores de diferentes formações, pesquisadores que usam enfoques teóricos, por vezes próximos, por vezes muito diferentes, né? Perspectivas de investigação, uns investigam documentos, outros investigam práticas nas escolas, outros investigam propostas curriculares internacionais, o que seja. Mas existe em comum um trabalho de antagonizar, de se buscar, se colocar frontalmente contra enfoques que são
estadocêntricos, ou seja, que veem a política como sendo alguma coisa produzida no Estado, né, ou em instituições governamentais, e que também se confrontam com as chamadas perspectivas instrumentais da política, né, que se confrontam com toda aquela política de currículo que está sendo muito frequentemente desenvolvida nos dias atuais, que está ligada à constituição de metas de aprendizagem, os chamados direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, a definição de práticas gerencialistas na escola, de metas de avaliação centralizadas e que tem toda uma conotação instrumental. Para aqueles que já conhecem o meu trabalho, fica mais fácil entender por onde tudo isso que eu estou falando está passando, né? Mas, como eu imagino que alguns aqui ainda não conheçam, então eu vou falar um pouco dessas discussões. Não vou desenvolver aprofundadamente essas discussões teóricas, porque elas estão nos textos, né? Os interessados podem vir a ler esses textos, e também um aspecto ou outro pode ser desenvolvido no debate, né? Eu quero só chamar a atenção aqui, de uma maneira bastante geral, que, quando eu estou falando dessa perspectiva, eu estou trabalhando com os enfoques pós-estruturais e com os enfoques pós-coloniais, que, de maneira mais ampla, eu vou denominar aqui, para o argumento que eu quero desenvolver com vocês, eu vou denominar de perspectiva discursiva, né? Tudo isso, enfoque pós-estrutural, pós-colonial, pós-moderno, teoria da diferença, estudos culturais, tudo isso não é a mesma coisa. Esses registros têm múltiplas diferenças, mas eu não vou me preocupar agora com as diferenças entre eles. Eu vou produzir uma equivalência entre eles, trabalhando todos com o registro discursivo, né? E vou chamar a atenção que é com essa perspectiva discursiva que eu venho trabalhando para tentar pensar a política de currículo de uma maneira diferente, né? Projetar e trabalhar para que a interpretação da política vá numa linha diferente. Eu não estou sozinha nisso, não sou, né, tem muita gente trabalhando com essa perspectiva, e é por aí que eu vou estar apontando para vocês. Quando eu estou falando desse discurso, dessa perspectiva discursiva, né, dessa ideia de pensar uma rede discursiva, né, uma rede de pesquisa numa perspectiva de articulação discursiva, e estar trabalhando para desenvolver uma perspectiva discursiva de política de currículo, eu estou trabalhando tanto na direção, como eu já falei, da crítica às perspectivas instrumentais e aos enfoques centrados no Estado, né, como também a toda a tendência prescritiva na política de currículo. Toda aquela ideia de que a teoria de currículo deve orientar uma dada política para dizer ao professor como é que ele tem que fazer o seu trabalho em sala de aula. Que a concepção de que a teoria é uma prescrição para dizer ao professor o que ele tem que fazer, como é que ele deve ser, como é que ele deve agir em sala de aula, né? É também uma noção que está, obviamente, com isso, questionando o chamado lugar submisso da prática. A ideia de que tem que ter um poder superior, seja esse poder o do Estado ou o poder da teoria, para verticalmente dizer para a escola, dizer para o professor, e ver esse professor como alguém que apenas resiste ou se submete àquilo que é prescrito em um outro lugar fora da escola, né? Por sua vez, eu não estou querendo, com isso, passar para o processo inverso, que, aliás, é uma tendência muito frequente na hora que a gente está fazendo qualquer crítica. Bom, eu critico as perspectivas centradas no Estado, as perspectivas verticalizadas, então vamos inverter, né? Ao invés de ser o poder estabelecido no Estado, na teoria, num lugar fora da escola, a gente inverte a pirâmide e passa a dizer que o lugar da política é a escola. Então, a escola é o lugar da verdade, a prática é o mais importante, né? O verdadeiro currículo é na escola. Também não é nessa direção que eu estou trabalhando, porque ela permanece sendo uma perspectiva verticalizada, né? A ideia de que tem um ponto de origem do sentido da política e que é dali que emana a verdade da política. O que eu estou querendo justamente é trabalhar com um enfoque discursivo, é o questionamento dessa verticalidade, o questionamento da ideia de que existe um lugar de origem para a política e para a definição de fundamentos sólidos a respeito da política, né? É justamente no questionamento dos fundamentos sólidos e das ideias
pré-definidas de política é que eu estou tentando trabalhar. É com isso que aí, é claro, que modificam as formas de investigar a política de currículo, né? A política de currículo deixa de ser concebida como tendo uma racionalidade, né, que vai definir como é que a escola tem que agir, né? É claro que a política tem sempre uma dimensão de controle da significação, da tentativa de controlar aquilo que vai ser feito, da tentativa de dizer como é que o ensino vai ser feito. Porém, não passa-se a conceber que a política é exclusivamente controle. Todo controle permite a possibilidade de escape. Todo controle, por si, ele só consegue controlar se também se submeter ao fracasso desse controle. Não há como fugir dessa relação, né? Então, investigar política de currículo deixa de ser simplesmente pensar como é que essa política controla a prática e é também, simultaneamente, estar pensando como é que se faz diferente daquilo que está sendo controlado, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma política de currículo que é hoje definida pela Base Nacional Comum Curricular, ou que pretende vir a ser definida, né, pela Base Nacional Comum Curricular, não é simplesmente investigar como é que essa base é capaz de controlar as ações dos professores em sala de aula, mas é como é que, para poder controlar essas ações em sala de aula, simultaneamente, essa base vai ser submetida a outras leituras, a outras interpretações que não necessariamente foram pensadas ou previstas por quem escreveu aquele texto, né? Nesse caso, eu estou me contrapondo a todos aqueles registros de investigação teórica da política de currículo que só veem a política como controle, né? Como possibilidade de controle, como possibilidade de dominação, né? E, para isso, a investigação, né, do ponto de vista da pesquisa em política de currículo, ela vai assumir outras estratégias e outras formas de estar investigando e estar trabalhando com esses textos. Os materiais empíricos podem ser os mais variados, né? Eu posso estar trabalhando com propostas curriculares que são assinadas pelo governo, eu posso estar trabalhando com livros didáticos, eu posso trabalhar com propostas definidas nas escolas, pode-se trabalhar, tem alunos que vão investigar a prática das escolas, vão trabalhar com planejamento curricular nas escolas, né? Mas também é possível trabalhar com o pensamento curricular, com o que é produzido nas teses e dissertações, com o que é produzido nos artigos. Por quê? Porque a política deixa de ser concebida como aquilo que está estabelecido por um governo, né? Política é tudo aquilo que nós fazemos. Um evento como esse, por exemplo, é também produtor de políticas de currículo, na medida em que está trabalhando e pensando como é o currículo de ciências nas escolas, como é que faz isso, o que é que se define como ciência, o que é que se define como organização curricular, por que se questiona uma organização e se defende outra, né? Todo evento na área de educação é também um fórum de estar discutindo e produzindo políticas de currículo. Então, portanto, podem ser investigados. É claro que, quando eu não estou fazendo essa separação, né, que eu estou colocando o pensamento curricular e a teoria curricular e as redes de pesquisa em currículo, no campo da política de currículo, eu estou trabalhando com uma outra noção teórica que não é uma noção de uma estrutura centrada, né? Política não é definida por uma estrutura centrada como, por exemplo, a economia. A política deixa de ser concebida como algo que vem a partir da economia. A gente vai trabalhar fortemente, como está sendo claro, a meu ver, eu espero que esteja sendo claro desde o início, com a noção de discurso. E aí eu acho que vale parar um pouquinho para pensar nessa noção de discurso. Porque é muito comum, hoje se fala muito em discurso, é muito frequente a gente ver textos que falam na noção de discurso, e a palavra discurso, ela tende a remeter o leitor àquilo que se fala, né? Estou aqui fazendo um discurso, um político faz um pronunciamento, a gente chama de discurso, né? Fala de discurso das mulheres, fala de discurso do movimento negro, muito associado com a ideia da palavra, né? Daquilo que se diz, da linguagem. É claro que a linguagem tem uma dimensão fundamental na perspectiva discursiva, só que é importante a gente não reduzir
discurso exclusivamente ao que se fala, né? Discurso não é uma noção que está limitada àquilo que se apresenta na forma escrita ou na forma falada. Discurso é prática, prática de significação. Na hora que a gente está falando de discurso, a gente está se referindo ao questionamento da ideia de uma realidade material, que eu posso falar, esse objeto, esta mesa, esse computador, ou o Estado, as tecnologias, a economia, qualquer objeto da qual eu fale, que possa ser visto como uma realidade separada de nós, né? A ideia da perspectiva discursiva é justamente conceber que qualquer relação com aquilo que a gente chama de realidade, e essa realidade podem ser os objetos próximos de mim, mas também podem ser átomos, moléculas, mesons e qualquer outro que vocês estejam definindo, qualquer realidade eu só acesso, eu só compreendo mediado por uma linguagem, né? Eu acho que fica mais fácil até, ou pelo menos eu tenho um pouco mais de facilidade de explicar essa noção quando eu estou falando com pessoas da área de ciências, né? Porque, por exemplo, eu acho mais fácil a pessoa entender que não existe a possibilidade de eu pensar em alguma coisa que venha a ser medida da temperatura de um líquido se não existir a termodinâmica, o entendimento do que vem a ser temperatura, o entendimento do que vem a ser calor, a existência de um instrumento de medida que tem uma teoria embutida para construir esse instrumento de medida e que a relação que eu posso ter com tudo isso, calor, temperatura, só existe no âmbito de uma teoria que está constituindo todos esses conceitos, né? Então, o discurso é pensar nisso. Linguagem, práticas, ações, instituições que são significadas de uma determinada maneira, de formas imprevistas, sujeitas a interpretações múltiplas, né? E que vão estar levando que a gente não possa ter um fechamento dessa significação, né? Então, qualquer relação que eu tenho com aquilo que eu chamo de realidade envolve uma linguagem, envolve uma possibilidade de interpretação de como essa realidade é. Não existe aquilo que possa ser chamado de um acesso direto, imediato, sem essa mediação da linguagem, né? Ora, se tenho sempre mediação da linguagem, né, mesmo para o caso de todos os fenômenos científicos, e a gente pode desenvolver isso no debate na medida do interesse de vocês, né, eu tenho sempre a possibilidade de interpretação, da interpretação, mesmo se eu esteja falando do âmbito daquilo que parece ser a linguagem mais fechada e sujeita a uma única significação para a leitura comum das pessoas, que é a matemática. Em qualquer contexto, eu tenho sempre uma mediação da linguagem e, portanto, isso significa estar sujeito à disputa de interpretação. Isso faz com que algumas pessoas que critiquem a perspectiva discursiva comecem a dizer assim, bom, então está querendo dizer que qualquer um pode dizer o que quiser, e se qualquer um pode dizer o que quiser, qualquer um pode interpretar o que quiser, né? E qualquer interpretação é tão boa quanto outra. Essa é normalmente a crítica que se faz à perspectiva discursiva, a ideia de um relativismo. Bom, se todos podem ter interpretação, a minha é uma interpretação, a interpretação do outro é tão boa quanto a minha, né? Temer e Dilma não teriam diferença entre um e outro, né? Em nenhum momento, ninguém da perspectiva discursiva está defendendo esse tipo de noção, né? Não existe a ideia de que se possa dizer qualquer coisa ou que tudo vale. A perspectiva discursiva está dizendo que não existe a definição última, a significação última que não esteja sujeita à possibilidade de ser interpretada de outro modo. Não tem o fechamento final dessa significação, né? Dizer que tudo vale é tão fundamentalista quanto dizer que só vale uma coisa só. Porque, quando eu digo que só vale uma coisa só, eu já pré-defini a racionalidade que diz que coisa única é essa que vale. Se eu digo que tudo vale, eu também estou partindo de uma perspectiva fundamentalista, só que é um fundamentalismo plural. Eu não joguei isso para uma disputa política da significação. E não é isso que a perspectiva discursiva faz. A perspectiva discursiva está justamente jogando tudo aquilo que nós fazemos, currículo, escola, avaliação, ensino, desenvolvimento, sujeito, tudo isso
há uma disputa de significação política. O tempo inteiro nós estamos inseridos nessa dinâmica e que faz com que tenhamos que trabalhar informações discursivas que já foram estabelecidas antes mesmo de nós nascermos, né? Eu gosto muito da expressão do Lacan, porque eu acho que ela é muito emblemática disso, quando num dos textos ele afirma, né, somos nomeados antes mesmo de nascermos. Então, não existe a ideia do eu falo qualquer coisa, qualquer um fala qualquer coisa. Todos nós já ganhamos um nome, e ganhar um nome é ser inserido numa cultura e numa linguagem antes mesmo de nós nascermos. Há linguagens que estão estabelecidas nas disciplinas, que estão estabelecidas em certas tradições, né? Mas tudo isso é sujeito a estar sendo reinterpretado e sendo pensado de outra maneira. O que na política de currículo muitas vezes se faz, o texto, particularmente o texto que tem assinatura governamental, ele tenta fazer na política, é fechar essa significação. O texto da lei, de qualquer lei, né, tem o sonho de ser a prescrição, né? Tem o sonho de que vai ser a definição última de como é que uma determinada política tem que ser. No caso da política de currículo, o texto da lei de uma política curricular, ele tem a pretensão que ele vai fechar a prescrição daquilo que será feito nas escolas, né? Acontece que não existe uma leitura inevitável, obrigatória. Se eu submeto um texto à leitura, esse texto obrigatoriamente será interpretado e será colocado em outras formações discursivas e entrará na disputa pela significação, né? Eu gosto também daquela interpretação do Derrida, quando ele vai dizer, né, um texto que ele não seja suscetível à interpretação simplesmente é um texto que não foi lido. E, se ele não foi lido, ele não existe como texto. Um texto só existe se ele for submetido à leitura, né? Senão ele morre. E, se ele for submetido à leitura, obrigatoriamente ele será submetido à interpretação. Vejam que eu não estou falando aí, por favor, quando eu falo de interpretação, eu não estou usando as noções boa interpretação, má interpretação, né? Eu não estou querendo dizer que a interpretação, por exemplo, que professores farão nas escolas de um texto curricular são melhores do que daquilo que o texto propôs. Não estou discutindo se é bom, se é ruim, se é positivo, se é negativo, se é melhor ou se é pior. Depois podemos discutir essas noções. Eu estou simplesmente falando que não é a mesma coisa, que é produção de sentido e que vai envolver uma outra possibilidade de ler o mundo. Ora, é por isso que discurso e articulação, que são as duas noções que eu estou tentando trabalhar com vocês aqui, elas estão altamente imbricadas e que vão nos levar à ideia de que eu articulo diferenças e produzo essa articulação de diferenças porque essas diferenças se tornam equivalentes contra alguma coisa que é expulsa dessa articulação, que fica fora dessa articulação, e, com isso, se produz um determinado discurso. Um discurso que vai produzir também múltiplas identificações, né? É por isso que, quando a gente fala da perspectiva discursiva, a gente normalmente troca a palavra identidade pela palavra identificação. A identidade tem a ideia de algo estabilizado, de algo que está posto, tal como conceito, né? Quando eu digo conceito, eu digo o que é tal coisa, e aí a gente preenche, né? O que é calor, o que é temperatura, o que é homem, o que é mulher, o que é negro, o que é branco. Essa ideia do o que é, ela está muito ligada à ideia de fixação de identidade. Quando a gente troca por identificação, na perspectiva discursiva, a ideia é algo que deixa de ser de uma vez por todas e passa a entrar na lógica do processo, né? O botar o ão aí não é uma mera troca da palavra, é inserir na lógica de um processo, né? Por quê? Porque, justamente, nesta perspectiva, não existem identidades fixas. Se eu estou falando que a interpretação, ela, o tempo todo, está correndo para tudo que a gente faz, se essas interpretações são dependentes de articulações discursivas, não existem identidades fixas, essenciais, estabelecidas para todo sempre. E a identidade aí é para tudo. Pensem em qualquer identidade que vocês queiram considerar, né?
homens, mulheres, negros, brancos, heterossexuais e homossexuais, mas também objetos com os quais a gente lida no mundo, o que a gente entende por qualquer outra interpretação do mundo. Qualquer uma dessas identidades com as quais a gente trabalha, elas estão envolvidas com um processo que é sujeito à modificação. E o que essa perspectiva vai estar sempre colocada é que vai depender do interior dessa articulação discursiva, né, dessa articulação discursiva que eu estou construindo o interior, estou fechando uma determinada significação, mas também vai depender de contra que essa articulação está se construindo, ou seja, daquilo que foi excluído, daquilo que foi colocado do lado de fora. É embate conflituoso o tempo inteiro, né? E é nas diferentes redes de pesquisa que esses embates vão se dando, que articulações discursivas vão sendo construídas, né? E aí que todas as noções com as quais a gente trabalha, conhecimento, cultura, ensino, educação, ciência, aluno, professor, né? Tudo isso vai sendo significado, né? É por isso que eu estou colocando, ao reforçar a dimensão discursiva, ao reforçar a ideia de articulação, eu também estou procurando reforçar a política. A política ganha centralidade. Por quê? Porque a política de currículo passa a ser uma disputa por todas essas significações, nas quais nós estamos inseridos o tempo todo. E, ao disputarmos, nós estamos defendendo posições, mas também estamos nos antagonizando com essas posições, com outras posições. E, ao nos antagonizarmos, eu estou tentando tirar da articulação, jogar para o lado de fora. Vou dar um exemplo bastante simples. Hoje você tem uma constituição política, no campo do currículo, que é daqueles que defendem a Base Nacional Comum Curricular e daqueles que se contrapõem, que se antagonizam à Base Nacional Comum Curricular. Em ambas as articulações, né, nós temos posições extremamente diferentes. Está juntando gente assim que, em algumas épocas, a gente nunca imaginaria que estariam juntas. Mas estão lá. A articulação ela vai crescendo porque a gente entra em articulações sem saber muito bem em quem que a gente está entrando, né? A gente vai entrando nas articulações políticas e essas articulações elas não são o tempo inteiro controláveis, né? E se eu que, no caso, participo de grupos que estão se antagonizando e trabalhando contra a Base Nacional Comum Curricular, eu estou colocando no interior dessa articulação toda uma significação de currículo, contrária à base, contrária à centralidade curricular, e estou colocando no exterior dessa articulação toda uma crítica ao instrumentalismo dessa base, à ideia de centralidade do conhecimento que é colocada nessa base e de centralidade do ensino em detrimento da educação. Essa luta política não tem como ser feita sem que, ao mesmo tempo que a gente se contrapõe a algo, a gente acaba afirmando aquilo com o qual a gente está se contrapondo. Não tem como eu falar contra a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, eu escrever artigos como eu escrevo contra a Base Nacional Comum Curricular, sem que eu, ao mesmo tempo, fale da base e, portanto, esteja, de alguma maneira, divulgando essa mesma base, né? Não tem, isso é impossível sair disso. Não tem como. Também podemos usar uma das grandes articulações desenvolvidas hoje, não tem como falar fora Temer sem falar de Temer, sem afirmar Temer como sendo aquilo com a qual eu me antagonizo, e constituindo dessa forma uma relação, né? E agora eu vou me centrar um pouquinho mais com talvez um dos pontos que me parece mais importante, não é o único, nem necessariamente é o mais importante, mas talvez seja um daqueles que merece, nesse momento, um ponto central, que é o fato de como essa rede de pesquisa em políticas de currículo numa perspectiva discursiva vem se construindo, tentando combater uma noção de política centrada no Estado, como eu já mencionei, né? Essa ideia de crítica política centrada no Estado, a gente começou a trabalhar muito com os artigos e as concepções do Stephen Ball, né? A ideia de estar trabalhando contra uma noção verticalizada da política, né? Em qualquer sentido, seja vertical de baixo para cima
quanto de cima para baixo. Nem é o governo que define a escola, nem é a escola que define o que está a verdade desse currículo para o governo, né? A concepção da política não é verticalizada, a concepção da política como muito processo mais cíclico e que está realmente submetido sempre à possibilidade de interpretações as mais variadas, né? As conclusões desses trabalhos em políticas de currículo, criticando essa perspectiva estadocêntrica, ao meu ver, elas têm sido importantes, né, para enfrentar algumas das questões antigas do campo do currículo e que ainda acabam bloqueando outras possibilidades da gente pensar esse currículo. A ideia da gente fazer a contraposição entre proposta e implementação. A ideia de que a gente vê a proposta como algo que é definido pelo governo e a implementação como algo que é feito pela escola. Com o enfoque discursivo, questionando essa centralidade e essa verticalidade das políticas e essa centralidade do Estado ou a centralidade da prática, trabalhando com essa noção mais cíclica, o que eu venho procurando desenvolver é também o questionamento dessa separação entre proposta e implementação, né? Não existe uma proposta curricular que sai de um gabinete e vai para a escola para ser implementada. Por quê? Porque qualquer proposta só é construída também com sentidos da prática, com interpretações de como essa prática é. E, por sua vez, a prática nunca implementa sem estar por referência com essa proposta. Portanto, essa separação proposta-prática, ela pouco nos ajuda a estar investindo a política de currículo. Outra dicotomia que é muito comum de ser trabalhada e que a gente procura desconstruir com essa noção discursiva é a oposição que muitas vezes se faz. Eu vou desenvolver um currículo que é um currículo acadêmico voltado para os enfoques disciplinares, ou eu vou desenvolver um currículo contextualizado, voltado para as perspectivas que têm a ver com os chamados saberes populares ou os saberes cotidianos dos alunos. Essa é uma dicotomia extremamente comum, que ela é enunciada nos parâmetros curriculares nacionais, ela aparece nas orientações curriculares nacionais do governo Dilma e aparece de novo na discussão sobre a base, né? É a ideia do ou isso ou aquilo, né? Ou eu falo das disciplinas, ou eu trabalho cultura e contexto. E as soluções para isso tendem a ser soluções de soma, né? Boto 70% para um lado, 30% do outro, eu tento fazer alguma coisa que junte na proposta. O que eu tenho procurado trabalhar com a perspectiva discursiva é que isso que a gente supõe como o currículo universal, que é o chamado currículo comum acadêmico das disciplinas, né? Ou aquilo que a gente chama de currículo da diferença, contextualizado, eles não são identidades isoladas, né? Todas essas identidades, elas só existem como inter-relações, porque quando eu vou falar de algo que vai ser contextualizado, eu estou fazendo referência a esse currículo acadêmico. Quando eu estou falando do currículo acadêmico, não tem como não estar, de alguma maneira, contextualizado. Qualquer currículo acadêmico, qualquer disciplina, qualquer organização disciplinar com a qual a gente trabalha, ela é simplesmente um particular, uma determinada interpretação que, num determinado contexto, se hegemonizou e ganhou destaque. As disciplinas hoje que existem na escola, por exemplo, e que são extremamente valorizadas, nem sempre foram essas, nem sempre foram as disciplinas atuais aquelas as mais valorizadas. Elas também dependem de uma determinada disputa política, né? E, a meu ver, a perspectiva discursiva tem me ajudado a tentar desconstruir na pesquisa e na própria atuação política, essa separação entre proposta prática, entre proposta e implementação, entre currículo acadêmico e currículo contextualizado, justamente não pensando nada disso, ou tentando não pensar, melhor dizendo, em nada disso como identidades fixas, mas como processos de identificação que são construídos politicamente. É claro que, com tudo isso, eu também tenho propósitos políticos, né? Não existe essa... a produção da pesquisa como uma produção neutra, apartada de determinadas proposições políticas.
E a proposição política é justamente tentar questionar todo processo que envolva um autoritarismo de dizer de uma vez por todas como o currículo deve ser, como é que a escola tem que agir, como é que o ensino deve ser construído, como é que a educação vai ser projetada. Porque nós vivemos tempos que estão justamente com marcas fundamentalistas muito acentuadas, né? Em todas as direções. A ideia de que existe a verdade do mundo em algum lugar e que essa verdade tem que ser defendida e posta principalmente na educação para todos, com a lógica de que eu sei qual é a identidade que o meu aluno tem que ter e eu vou trabalhar para que essa identidade assim seja, ela está extremamente marcante nos tempos atuais. Não que ela não tenha estado em outros tempos, mas ela está mais fortemente colocada nesse momento, né? Seja por movimentos como Escola Sem Partido, seja como propostas que questionam aquilo que se supõe como ideologia de gênero, seja na própria proposta de base nacional comum curricular. Ou seja, tendências prescritivas que querem definir, de uma vez por todas, como a escola deve ser, como é que a identidade do aluno deve ser, como é que a identidade do professor deve ser, tirando tudo isso, ou tentando tirar, porque nunca se consegue tirar, mas tentando tirar tudo isso da disputa pela significação que qualquer política de currículo tem, né? É nesse sentido que eu também estou, do ponto de vista político, tentando questionar toda a noção que vai querer dizer para o outro como o outro deve ser. A ideia mais prepotente, ao meu ver, mais autoritária, é, de qualquer lugar, seja o governo, a teoria, um estado de poder qualquer, tentar dizer para o outro no lugar do outro. Ao invés de tentar produzir a relação política com o outro, de como será essa construção da significação do mundo, tentar dizer para o outro, seja esse outro quem for, como é que ele deve ser, qual deve ser a sua concepção de conhecimento, qual deve ser a sua identidade, tirando das relações contextuais e do próprio processo de construir uma relação. E isso, particularmente, eu acho que acontece na política de uma maneira geral, mas eu penso que na política de currículo isso pode ser ainda mais danoso. Por quê? Porque tira da educação a própria dimensão do que vem a ser educação. Educação não pode pressupor a ideia de que você vai fixar a identidade do outro, porque fixar a identidade do outro, fixar a identidade do aluno, é tentar apagar a sua singularidade, tentar apagar as múltiplas possibilidades de que um sujeito venha construir o seu futuro das maneiras mais imprevistas, né, que possa estar construindo essa possibilidade contextualmente na relação com muitos outros, sem uma pré-definição. Isso não significa não ter apostas, isso não significa não ter projetos, né? Todos nós temos projetos, todos nós queremos que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos estudantes façam isso, aquilo, aquilo outro, pensem de um jeito ou de outro. Mas existe uma diferença em a gente ter projeto e querer negociar esse projeto com o outro e ter um projeto e querer impor esse projeto para o outro como sendo uma verdade científica pré-estabelecida fora da relação política. Eu estou trabalhando aqui com vocês, estou tentando argumentar com vocês que, mesmo no campo do conhecimento, e sou mais enfática, mesmo no registro da ciência, tudo é contextual e relacional. Envolve um processo de estar tendo que negociar qual é essa referência do mundo. Talvez isso pareça difícil de entender, porque nós estamos acostumados a aceitar como obrigatórias uma série de definições, né? E nós operamos com elas como se elas fossem todas obrigatórias, porque nós constituímos relações de comunicação a partir dessa suposição de que tudo isso é obrigatório. O que eu quero chamar a atenção é que aquilo que a gente supõe como obrigatório é sempre provisório. A provisoriedade pode ser de séculos, não importa, mas ele é provisório. Ela depende de uma relação contextual para estar sendo estabelecida. Depende de
um processo que vai envolver luta de poder para a significação do que quer que seja. É claro que, com isso, que eu estou tentando chamar aqui a atenção de vocês, é uma aposta num processo democrático. De uma democracia que está pressupondo para a política do currículo, está tentando pensar essa política de currículo como negociação constante. Não é negociação na paz dos cemitérios, é negociação com conflito, com disputa, com relações de poder que nem sempre são igualitárias. Aliás, eu diria que praticamente nunca são igualitárias. A gente tem disputa de poder constante na tentativa de traduzir e de ler essas políticas de currículo de uma determinada maneira. Envolvem conflitos e disputas constantes no processo de estar tentando propor alguma orientação para a escola. Mas, sobretudo, se a gente quer apostar nessa perspectiva democrática, que eu acho que é uma aposta importante no campo da educação, a gente, a meu ver, da forma como eu tenho procurado trabalhar, a ideia é deixar aberto o espaço de poder e de definição. Por isso é que eu venho me colocando na defesa daquilo que, num determinado artigo que eu já publiquei, eu venho chamando de um currículo sem fundamentos. Né? Um currículo sem fundamentos não é um currículo que não tenha proposta, que não tenha projeto, né? Ou, como eu brinco com os meus alunos, não é álibi para professor não preparar a aula ou para aluno não estudar. É pelo contrário, vai preparar muito mais, vai ter que estudar muito mais, porque vai ter que estar negociando a interpretação que tem com o outro, sem a afirmação de que isso é uma teoria científica absoluta a ser defendida. Ela é um projeto político. E, se é um projeto político, só se pode fazer em colaboração, só se pode fazer na relação com o outro, se é que nós queremos trabalhar para que o outro seja o que ele quiser ser, e não apenas aquilo que nós estamos achando que é o melhor para ele. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Alice, pela palestra que foi proferida. Eu gostaria de abrir agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Alice, aproveitando o momento? Lembrando que pode fazer pergunta, comentário, perguntando de currículo, mesmo que não seja do que eu falei aqui, quem é à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Se apresenta, por favor. Bom dia, professora. Me chamo Flávia. Faço parte do mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG. Né? Minha orientadora é a professora Leila, ela não está aqui hoje. E você tocou profundamente, porque, primeiramente, na minha trajetória formativa, lá na graduação, quando eu tive contato com o seu livro, né? Os obstáculos epistemológicos de Bachelard. E ali foi onde começou a Flávia subversiva, né? Dentro do projeto PIBID. Professora, mas hoje eu vou colocar duas questões que estão me incomodando profundamente. Uma é uma questão que eu acabei, de forma muito desagradável, num evento, questionando a seguinte questão de pesquisa: como exigir dos alunos uma postura crítica para que possam fazer parte da sociedade democrática? Gostaria que você comentasse sobre esse problema de pesquisa que eu presenciei nesse trabalho, nesse evento, que eu não vou citar o nome, e se essa questão ela está falando pelos alunos, está tomando o lugar desse aluno. E a outra questão é sobre a questão da verdade. Quando nós tiramos, né, não existe uma verdade absoluta, contudo, nós deslocamos, né, que não existe uma verdade absoluta, mas que cada um tem a sua verdade, também não há uma ideia de fundamentalismo aí? É só isso. Obrigada. Professora Alice, pode fazer por bloco? Mais alguém?
Bom dia. Professora Sânia, TFPR Ponta Grossa. Sou do programa de mestrado profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia, doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia. Minha área de pesquisa é Educação Matemática Inclusiva. Eu gostaria de saber, professora, por gentileza, se puder falar, como trabalhar a relação de inclusão, né, com o currículo, que hoje existem as leis, né, para esses alunos permanecerem no ensino regular. Muito obrigada. Meu nome é Sérgio Camargo, sou coordenador do programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática, que da instituição aqui, Coirmã, da UFPR. Eu gostaria de saber como que você tem visto esses processos de reestruturações que têm acontecido nas universidades brasileiras, nos cursos de licenciatura, né, a partir de 2002, com as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, né? Como que você tem visto, se você tem acompanhado esses processos, qual que é a sua visão sobre esse processo? Tem algum ponto específico dessas diretrizes que você chamaria a atenção? Porque tem, em muitos casos, existe uma dicotomia entre aquilo que as sociedades científicas, por exemplo, física, química, biologia, espera, e tem um outro lado aí que se refere às disciplinas de natureza pedagógica, por exemplo. Alguns colocam que tem que ser 2 anos, sair daquele 3+1, 2+2, como que você vê? Obrigado. Mais alguém? No 4 a gente dá uma paradinha, né? Porque senão... Bom dia, meu nome é Santina, trabalho com o currículo de ciências da prefeitura aqui de Curitiba. E, assim, eu gostaria que você, né, comentasse um pouquinho sobre a elaboração de currículos, né, de ciências, e nessa perspectiva discursiva. E também, assim, qual a relação que nós podemos fazer, se existe, né, entre as outras perspectivas, por exemplo, a perspectiva do CTS-A, a perspectiva do ensino de ciências por investigação. Existe associação, podemos fazer essa associação entre essas vertentes, ou são distintas? E como podemos, né, na escrita de um currículo, deixar claro essa perspectiva discursiva na organização dos conteúdos, por exemplo, e na metodologia, na formação de professores? Será que é muito? Não, não é isso. Obrigada. É um curso inteiro, mas tudo bem, dá para... Nós vamos fazer só o primeiro bloco, né? Vamos fazer um primeiro bloco, depois o pessoal vai esquentando, que aí... Bom, deixa eu ver por onde que eu começo. Vou começar pela questão das diretrizes curriculares, né? Você tem um embate muito forte na formação de professores, de uma maneira geral, e eu não vou falar, eu não estou nem acompanhando, porque assim, no meu grupo de pesquisa, ou melhor, na linha de pesquisa de currículo do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, né, nós temos professores que se dedicam especificamente à formação de professores, que é o caso da professora Verônica Borges, da professora Rosane Dias, né? Então, na medida em que ambas foram minhas orientandas, né, e hoje são doutoras no programa. Então, na medida em que elas começaram a desenvolver a formação de professores, eu fui me afastando, me dedicando mais ao currículo da educação básica e menos à formação de professores. Então, não vou poder te detalhar coisas, assim, das mais atuais do que está sendo discutido das diretrizes. O que eu posso estar te chamando a atenção é que esse embate particular que você está localizando, né, o embate contra o 3+1, o embate entre o que seria formação científica e formação pedagógica, ela é praticamente constitutiva da disputa política no campo da formação de professores, particularmente de ciências, né? Ele não é tão forte em outras áreas quanto é na área de ciências. E isso tem a ver com as histórias de organização dos grupos de pesquisa e ensino de ciências que levaram nas instituições a disputas também, né, em relação a esses espaços de produção de conhecimento e espaços de poder,
né? Eu costumo dizer que, pela minha experiência analisando propostas curriculares, não apenas propostas das diretrizes governamentais, né, do Conselho Nacional de Educação, mas de propostas nas universidades, né, é que, nos casos em que na universidade existe uma relação, existem pessoas que investigam mais solidamente o ensino de ciências, por exemplo, e trabalham operando a relação entre as faculdades de educação e os chamados institutos de origem, né, da formação, isso tende a ser menos tensionado do que naquelas universidades onde há disputa pelo espaço da licenciatura, né? E aí ficam, muitas vezes, reduzindo a formação de professores a gente pensar se é 3+1, ou se é 2+2, ou se é 1+3, né? Que o problema é muito mais complexo do que isso. Eu mesma sou uma das que tendo a ter um pouco de cuidado com a crítica constante que se fez ao 3+1, né? Porque teve uma época, assim, eu me lembro que, quando eu comecei nas pesquisas em ensino de ciências, parecia que o 3+1 era algo assim execrável, que tipo, olha, é a formação que não forma nada, né, que só vai estar uma formação ruim. Eu acho complicado a gente dizer isso, até porque foi a formação de muitos dos que estão sentados aqui nessa sala e que diria que não estão fazendo um mau trabalho assim, né? Então, assim, o problema não é se você vai ter 3+1 ou se você vai ter 2+2, ou qual é a possibilidade de pesquisa sobre essas questões naquela instituição. Tem instituição que eu diria que ela já tem hoje uma tal produção, um avanço na produção sobre ensino de ciências, estou aí reduzindo a questão para o ensino de ciências, né? Ela valeria para todas as licenciaturas. Ela tem tal densidade sobre isso que você tem gente para estar capitaneando um conjunto de disciplinas da licenciatura que não sejam ou na área de base ou só a pedagógica. Você tem gente para estar produzindo aquele currículo, já com disciplinas específicas de ensino de ciências, né? Ou de química, matemática, e física e biologia, né? Na formação específica. Tem outras que não têm. Você tem universidades no país que não têm essa densidade ainda formada para estar produzindo isso. Vai ter que, muito provavelmente, continuar fortemente com o 3+1 e um espacinho até bem pequenininho para o ensino de ciências. Por isso que eu questiono um bocado dessas produções centralizadas que querem uniformizar para todo o país quando a gente tem realidades institucionais muito diferentes. Esse é o meu medo, de que você crie uma norma nacional pretendendo homogeneizar todas as instituições, quando nós temos instituições bastante diferentes. Seria melhor ter um acordo de algo mínimo que possa orientar a formação profissional e possa ser interpretada de diferentes maneiras nas instituições, permitindo formas de organização, tipo, uma instituição vai ser mais 3+1, a outra vai ser mais 2+2, vamos dizer assim, só para simplificar o processo, do que tentar uniformizar nacionalmente. Eu acho que a gente ainda tem muito essa tentativa de achar que é uma grande homogeneidade que vai garantir a chamada qualidade da formação, né? E eu não acredito nessas homogeneidades. Passando para a pergunta sobre a questão da elaboração de currículos, né, que está falando sobre se é possível pensar numa perspectiva discursiva de elaboração de currículos, eu acho que a gente tem que pensar que tudo isso que eu estou falando aqui está fortemente questionando a possibilidade de qualquer prescrição, né? Não é uma perspectiva de currículo para chegar e dizer assim, olha, agora não é mais teórico crítico, agora não é mais CTS, agora não é mais ensino de ciências por investigação, agora é perspectiva discursiva, e aí seleção de conteúdos é desse jeito, a metodologia é organizada de tal maneira, né? O processo de produzir o currículo e implementar o currículo é de tal e tal maneira. Não, não é isso. O que a perspectiva discursiva está chamando a atenção é que não existe esse melhor método, essa melhor teoria
para construir um determinado currículo. Existem teorias curriculares, existem teorias relativas a ensino, existem disputas sobre como essas teorias são, e existe construção contextual de como esse currículo vai ser, né? Eu posso, por exemplo, nas minhas palestras, nos cursos que eu dou, nos trabalhos, discutir uma série de teorias com os meus alunos, que são professores nas escolas, discutir problemas que eles têm, pensar em formas de enfrentar aqueles problemas, mas eu não posso dizer para o professor que está lá na escola como é que ele vai fazer. Tal como podemos conversar aqui sobre os problemas que eu tenho lá na UERJ, o que é que eu tenho nos currículos do nível superior, mas ninguém pode aqui me dizer o que é que eu vou fazer. O que eu vou fazer só terá que ser construído numa luta política institucional, tal como o currículo da Prefeitura de Curitiba é uma determinada luta política institucional que é diferente do Rio de Janeiro, né? Pode juntar com o CTS, com o ensino? Pode. Aliás, pode não. Está todo mundo juntando tudo com tudo. Aliás, junta até perspectiva crítica com perspectiva instrumental, né? Eu posso, teoricamente, chegar e dizer, vai dar problema, vai misturar coisas que têm perspectivas teóricas. Só que nós fazemos isso o tempo inteiro. Os hibridismos, as articulações, que são articulações, elas vão estar sendo feitas o tempo todo. Proposta curricular. Chegar para mim e dizer assim, mas essa proposta curricular junta Vygotsky com Piaget, nem junta Vygotsky com Piaget e junta com Bloom, que não era para juntar, porque, teoricamente, era para a gente chegar e dizer isso é um absurdo do ponto de vista teórico. Mas, na proposta curricular, isto é fruto de uma determinada articulação discursiva, porque precisou juntar grupos políticos que estão disputando ali o espaço, aí a proposta só vai, né, inserindo determinadas orientações. A gente tem o hábito de chamar isso de contradição. Isso é menos uma contradição e mais fruto de como a política vai produzindo inserções de significações múltiplas para tentar articular o que a gente esperava em outros contextos que fosse impossível de ser articulado, né? Então, não tem uma resposta como elaborar currículos. A perspectiva discursiva não tem essa pergunta, questiona esta pergunta. Por quê? Porque está defendendo que a produção de currículo ela é contextual. Ela envolve decisão política a respeito daquilo tudo que vai ser. Isso significa que, contextualmente, vai se fazer qualquer coisa? Não, não faz. Não faz porque não existe fazer qualquer coisa. Se faz com um conjunto de tradições, que são tradições disciplinares, que são tradições das teorias de currículo, mas tudo isso vai ser reinterpretado localmente, até em função de quem é que tem poder para dizer o quê, né? De qual é a possibilidade das relações de poder naquele determinado contexto, né? Sobre a questão da questão da inclusão, né? Se eu entendi a pergunta, quem fez a pergunta tá ali. Você está preocupada com a questão da inclusão de crianças e estudantes com necessidades especiais, né? Essa é uma discussão muito específica. Ela, inclusive, não costuma ser feita pelas pessoas que trabalham com currículo, com teoria curricular, né? Ela é feita pelos grupos que investigam especificamente em educação inclusiva. Por exemplo, no meu programa, existe uma linha de pesquisa exclusiva para isso, né? O que tem é um debate muito acentuado entre aqueles que, até onde eu sei, porque não é a minha área de expertise, não vou poder falar muita coisa sobre isso, mas eu sei que existe um embate muito acentuado entre aqueles que defendem que tem que ter um espaço e uma formação específica, seja uma escola exclusiva ou turmas exclusivas, e aqueles que defendem que uma das formas de estar se trabalhando com o diferir, com a possibilidade da diferença, é em sala de aula, com todo mundo junto e com todas as dificuldades e problemas que isso acontece, né? Então, isso é um embate muito forte, mas o que eu posso sugerir a você é que procure as discussões junto aos grupos de pesquisa de educação inclusiva. No pessoal de currículo, você não vai encontrar essa discussão, porque essa discussão ela exige a preocupação com outras teorias relativas às necessidades especiais, e que são variadas, né? Desde quem tem problema
o problema da educação de surdos, que é muito específico, o problema das crianças que têm alguma outra necessidade, paralisia cerebral, problemas de autismo. Cada caso envolve especificidades que não são trabalhadas no campo do currículo, né? E, para tentar fechar esse bloco, a Flávia, onde é que está? Flávia. Vou trabalhar um pouco essas suas perguntas, desconstruindo a pergunta que está sendo posta, né? Porque quando se fala como exigir dos alunos uma postura, anotei aqui, posso mudar uma coisinha ou outra do que você disse, mas quando você diz como exigir dos alunos uma postura crítica para fazer parte da democracia, tem um monte de problema nisso aí. Começa pelo verbo exigir, né? O verbo exigir está pressupondo uma tamanha fé no que vem a ser a verdade de um propósito que, assim, né, você acredita tanto naquilo que vira um processo fundamentalista de passar a propor isso para o outro, né? Por outro lado, você tem uma discussão muito séria do que vem a ser postura crítica. E democracia não bate com exigência, né? Se a gente está falando de democracia, não dá para juntar democracia e exigência ao mesmo tempo, né? Quer dizer assim, é um pouco aquela coisa, né? Vou botar por decreto, daqui por diante, teremos que ser obrigatoriamente democráticos, senão seremos presos, né? Esse tipo de afirmação ela tem uma contradição interna completa, né? E eu vejo a perspectiva discursiva no campo do currículo faz muitos questionamentos a uma ideia de que exista uma postura crítica como uma identidade fixa que possa ser formada num estudante. Ou em nós. Não precisa ser no estudante, em nós, né? O que é postura crítica? É uma identidade essencial que a gente pode estabelecer, um conjunto de características que, de uma vez por todas, nos faz críticos? Ser crítico é algo absoluto que independe de com quem nós estejamos, que pressões nós estejamos sofrendo, em quais relações nós estamos. Ser crítico é um conjunto de características essenciais de uma determinada identidade. Tudo isso a perspectiva discursiva está colocando em crise. Não existe essa essência ser crítico, né? Primeiro, porque ninguém é alguma coisa, né? Não existe essa ideia de que tem uma identidade pré-estabelecida ou formada que, de uma vez por todas, eu posso dizer, eu sou. Todos nós estamos sendo. Estamos sendo porque dependemos da relação com o outro para sermos de uma determinada maneira. Ninguém é um absoluto, né? Todos nós estamos sendo em relações contextuais com o outro. Aquilo que nós somos depende da relação com o outro. E não é um conjuntinho de identidades que a gente carrega numa sacola, né? Porque isso, às vezes, é a interpretação que muita gente faz, que é aquela coisa assim, não, agora eu sou professora, agora eu sou mulher, agora eu sou homossexual, agora eu sou heterossexual, agora eu sou negro, agora eu sou... Não é isso. Não é uma pluralidade de identidades fixas que a gente recorre a cada uma delas dependendo da situação. Não. A identidade é constituída na situação, né? Não existe a possibilidade aquilo que eu estou sendo como pesquisadora, como palestrante, como teórica de currículo, neste momento, ela depende da relação que está sendo feita agora, aqui, e não dá para se ter controle completo sobre isso. Tem um conjunto de formações discursivas que nos estabelecem, mas tem também uma relação que é feita contextualmente. Então, a identidade é alguma coisa que está sempre em processo de formação e que depende da relação com a linguagem, depende da relação com o outro e depende da relação com a linguagem. Isso já nos leva à segunda pergunta, né? Não existe verdade absoluta. Não existe. Agora, verdade absoluta não é substituída por cada um tem sua verdade. Não é Pirandello, assim é se lhe parece. Não é uma coisa do eu tenho a minha verdade, cada um de vocês tem a verdade, e aí vivemos cada um com a sua verdade particular. Isso é tão fundamentalista quanto dizer que não existe, que tem uma verdade única. Só que, ao invés da gente fazer uma verdade única, a gente está botando verdades únicas em cada um. Primeiro porque a noção de verdade ela não é individual, ela é social, né?
ok, eu posso chegar e dizer que eu sou capaz, nas relações sociais constituídas, na posição de poder que eu estou, no contexto da minha atuação no campo do currículo, eu posso dizer, ou algumas pessoas podem dizer, que eu tenho um determinado poder de dizer, e de assinar textos, e de assinar parecer em agência, dizendo uma verdade sobre o currículo, né? Eu estou investida de um conjunto de relações sociais que facultam possibilidade desse poder. Daí, significa que eu posso falar a verdade sobre qualquer coisa? Não. Tem um monte de outras áreas na qual não tem poder nenhum para dizer coisa alguma. Então, eu posso até chegar e dizer, vou criar minha verdade, e daí? Isso não fará efeito nenhum. Então, verdade está vinculado a poder também, a poder dizer. E está vinculado a processos discursivos. Então, não é a verdade de cada um tem sua verdade, porque cada um ter sua verdade é pressupor uma essência igualmente. É a ideia de que a verdade depende de uma relação com o poder e depende de determinados discursos instituídos, né? Aí eu acho até que vale lembrar o Bachelard, que é um autor que eu gosto muito e com o qual eu trabalhava na época do ensino de Química, e que ele fala, tem uma frase ótima dele, que ele diz, a natureza, querendo criar a química, criou o químico, né? Porque é preciso que tenha um sujeito e um conjunto de relações que produza aquela linguagem, que produza aquela construção, né? Não tem essa... Se você vai ter a verdade de um campo, depende de um conjunto de relações sociais que vão sustentar aquela verdade, né? Essa verdade ela é provisória, ela é contingente, ela não tem um fundamento último a ser estabelecido, porque vai ter sempre uma relação de poder que vai poder dizer isto não é verdade, pelo menos neste momento, nessa situação, nesse outro exemplo, relacionando com esse outro texto, essa verdade pode se modificar. Dá tempo para outro bloco? É vocês que vêm. Nós estamos agora assim, praticamente no final dessa manhã, né? Mas ainda teríamos tempo para mais 3 perguntas. E aí também eu gostaria de convidar o professor Hélio, se ele puder se assentar ali à mesa, né? Porque se alguém tiver ainda alguma pergunta relacionada ao tema do professor Hélio ou da professora Alice, nós podemos abrir para pelo menos umas 3 perguntas ainda, né? Depende do tempo, então a gente vai gerenciando aqui. Alguém gostaria de fazer? Nosso coordenador, depois eu passo. Bom dia a todos, novamente. Bom dia, professora Alice, professor Hélio. Eu vou começar pela professora Alice. Ao pensar no discurso dos docentes em relação ao currículo, considerando que o currículo pré-proposto é morto e o currículo vivo em ação, não é possível identificar, de certa forma, no discurso dos docentes, um currículo zumbi que nasce desse cemitério do currículo, onde os sujeitos acabam revelando, no seu discurso, uma compreensão hegemônica do que se quer da educação, e aí eu tenho um currículo não escrito, mas praticado, mesmo que cada um implemente ele de forma diferente, ele parece que está lá, né? Aquele vírus que toma conta. E ao professor Hélio, uma problemática comum, contemporânea, me parece, nos discursos de quem faz a seleção do mestrado e quinta do mestrado, é se preocupar com o ensino apartado da aprendizagem, né? Então, eu tenho metodologias, perspectivas, dinâmicas de ensino e esqueço do outro sujeito. E aí, no lúdico e jogos, essas atividades, eu gostaria de que, se você pudesse apontar as possibilidades de utilizar esses recursos, essas compreensões e teoria mesmo, para avaliar e não para ensinar. Então, agora estou pegando a perspectiva do estudante, né, do educando, para avaliar e não para educar, e não para ensinar somente. Posso passar para as demais perguntas?
Bom dia, minha pergunta é para o Hélio. Eu trabalhei no final da minha graduação, licenciando em Física, agora aqui no mestrado profissional, a utilização dos jogos à luz dos 3 momentos pedagógicos, mais especificamente utilizando o jogo para fazer a problematização inicial. E, dentro desse contexto, eu tenho pensado muito na utilização não de jogos educativos, mas de jogos que façam parte do universo dos alunos para fazer contextualização e amarrar, né, o jogo com o conteúdo em sala de aula. Então, eu gostaria de ver como que se vê essa utilização dos jogos não educativos, ou que não tragam o conteúdo à primeira vista, mas que a gente utilize eles para fazer ou a problematização ou trazer o conteúdo para o debate em sala de aula. Mais alguma? Porque foram 3. Não? Então, só antes de pedir para que os palestrantes respondam, nós vamos fazer um sorteio ao final das respostas, tá? Então, se quiserem... podem... eu tenho uma pergunta para fazer para a professora Alice também. Eu queria perguntar como é que se dá, dentro dessa perspectiva da teoria discursiva, como é que se dá o juízo de valor, né? Como é que se dá essa perspectiva de eu dizer, de pensar o que é melhor e o que é pior, e como é que se dá essa relação de como é que o sujeito, a partir do que o sujeito faria essa escolha dentro desse campo teórico, certo? Então, né, rapidinho aqui, com relação à relação de ensino e aprendizagem, né, e a relação da avaliação e educação. Eu considero que o processo de avaliação dentro da perspectiva dos jogos, ela ainda é um campo a ser bastante investigado, né, para pensar mesmo como é que se dá esse processo de avaliação, mas eu não queria separar ela do processo de ensino, né? Pensar também que o professor pode pensar esses modos que ele está operando com esse conceito no processo avaliativo, também como forma dele redirecionar e repensar o ensino, que é o que já se vem aparecendo nas discussões sobre avaliação, né? Mas, de fato, ainda é um campo pouco discutido na área, né? Sobre como é mesmo que eu avalio usando um jogo. Isso ainda é um campo... e isso também carece, em alguma medida, dos pesquisadores explicitarem também as suas teorias de aprendizagem, né? Como é que eles estão entendendo que aquele sujeito aprende, para poder também pensar como é que eu avalio a aprendizagem daquele sujeito naqueles contextos. Isso também, no campo do lúdico, ainda fica muito velado, né, essa discussão. E aí, sem fundamentação teórica, porque aí vira ao aprender ou não aprender, simplesmente se conseguiu responder ou não uma questão. Tá? Bom, e a outra questão do jogo para problematização. Eu acho uma estratégia possível, né, e bastante interessante, mas corre só o risco, né, do professor ou da turma se perder na parte lúdica, né? Ou seja, gastar muito tempo em empolgação na parte lúdica e o professor não conseguir fazer o vínculo com as discussões que ele pretendia fazer depois. Então, só precisa ter essa atenção, acho que do ponto de vista de pensar jogos para introduzir uma temática, mesmo que eles não sejam educativos, ou mesmo filmes, por exemplo, né? A maioria dos filmes que são usados, inclusive, no ensino de ciência, eles não foram feitos exclusivamente com fins educativos, né? Eles são feitos e aí o professor usa daquilo para trazer essa relação com o contexto educativo. Então, o mesmo pode ser feito com jogos, mas isso é o perigo, é ficar o jogo pelo jogo, o filme pelo filme, e essa atividade se perder na contextualização. Certo? Bom, eu vou começar, tentando não me alongar, né, para não atrasar aí a programação, eu vou começar pela discussão sobre currículo em ação e currículo formal. Primeiro, acho que vale uma observação que, se a gente está falando de uma perspectiva discursiva, a gente não vai pensar o discurso como sendo de determinado sujeito. Então, a gente não vai tender, não que a gente nunca diga isso, tá? Porque nunca não dá para falar, né?
É uma palavra que nunca dá para falar quando a gente está se referindo a processos de linguagem. Mas a gente tenta não falar discurso dos docentes, discurso da escola, né? Por quê? Porque o discurso ele não é centrado, né? Aquilo que a gente tende a chamar de discurso dos docentes, ou seja, o discurso que está fazendo os docentes, os professores significarem currículos de uma determinada maneira, não é dos professores. É muito maior, né? Claro que nada não impede que a gente use a expressão discurso dos docentes, por exemplo, se a gente está querendo circunscrever na investigação relativa à escola. Mas é sempre importante pensar que essa construção discursiva ela não é da escola. Ela é socialmente muito mais ampla do que não, eu não diria que ela é reproduzida, mas é assim, aquele professor, ele está se constituindo de uma determinada maneira, por exemplo, na valorização, vamos supor, da ciência, né? Vamos considerar, é possível falar que tem hoje um predomínio, pelo menos em algumas escolas, em alguns contextos, de um discurso que valorizaria a ciência. Isso é da escola? Não. Isso é social. Isso é muito mais amplo do que aquilo que é feito na escola. Os professores eles estão também sendo formados por esse discurso. Porque a ideia da noção de discurso é que o discurso nos forma, né? O discurso vai estar nos constituindo de uma determinada maneira, né? E fazendo com que nós estejamos significando e agindo e tendo práticas, né? Então, não é só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço, né? As ações que eu tenho. E aí, por isso, acho que não ajuda muito, é aquilo que a gente vem procurando trabalhar na linha de pesquisa de currículo lá da UERJ, essa separação entre currículo em ação e currículo formal, que é uma separação que eu mesma já fiz inúmeras vezes, em vários textos, já fiz, inclusive, em aulas, em apresentações, né? Mas ela é pouco produtiva, porque, quando a gente fala a separação entre currículo em ação e currículo formal, a gente tende a separar proposta e prática. A gente tende a ver o currículo escrito como aquilo que está sendo proposto e o currículo em ação, bom, agora está lá, a proposição está fixada e agora é que eu vou agir. Quando tudo isso está articulado o tempo inteiro, porque aquela maneira como se age no currículo é decorrente tanto de práticas que estão sedimentadas na escola e que são repetidas, e nunca são repetidas iguais, mas estão ali fazendo parte desse processo, como também de coisas que estão escritas, e vice-versa. Aquilo que foi escrito também foi escrito por referência a um conjunto de práticas. É por isso que a gente tem procurado trabalhar mais com a noção de currículo. O que existe é currículo. Eu posso investigar esse currículo, investigando práticas, investigando textos, investigando texto da escola, e eu vou estar acessando sentidos diferentes e compreendendo esse currículo como um todo. O que me parece ser importante pensar, quando você fala desse sujeito ter uma compreensão hegemônica, é que esse sujeito é construído discursivamente. E aí, na perspectiva discursiva, hegemonia e discurso são praticamente sinônimos. Existem discursos que nos significam de uma determinada maneira. Por exemplo, o discurso disciplinar, né? O discurso que faz a gente pensar o mundo disciplinarmente, a escola se organizar disciplinarmente, a universidade se organizar disciplinarmente, não é nem da escola, nem da universidade. Isso é um discurso socialmente construído que está vinculado com certificação, com diploma, com hierarquização de áreas de conhecimento, com a forma como a ciência é produzida. Então, o discurso disciplinar, que é visto como, por exemplo, uma das grandes tradições da escola, não é um discurso da escola. Ele é muito mais amplo do que a escola. Entender por que é que ele se mantém é uma das atividades de pesquisa importante. Se a gente quer desconstruir esse discurso disciplinar, se acha que é importante desconstruir, por exemplo, sobretudo, a gente primeiro precisa entender por que ele existe, por que ele se mantém de determinada maneira. Ele se mantém porque ele organiza as práticas da escola de uma determinada forma, para o bem e para o mal. Para ações as mais variadas. É porque ele se mantém porque ele tem vínculo com a profissão dos professores. Ele se mantém porque ele tem vínculo também com a formação da universidade, porque ele tem vínculo com o próprio salário, né?
É ser remunerado em função de quais são os tempos que se tem em sala de aula com uma dada disciplina ou não. Desconstruir isso não é uma decisão do professor. Agora eu não quero mais ser disciplinar. Ele pode trabalhar e trabalha. Os professores nas escolas trabalham de diferentes maneiras que vão rompendo com, atravessando essas fronteiras disciplinares. Mas chegar e dizer assim, agora eu não quero mais, não sou mais disciplinar, nem que queira, nós não vamos ser. Nós não somos na universidade, que temos mais até autonomia do que nas escolas para fazermos isso. Então, é importante entender por que determinados discursos se mantêm. O que faz com determinados discursos serem mais permanentes do que outros? Né? E aí eu sou uma grande defensora dos professores nesse processo. Eu acho que a gente também não tem que demonizar os professores e dizer não é para agir assim. Deixa eu primeiro ver por que é que está agindo desse jeito, por que a escolha foi essa, né? Qual é a circunstância, qual é a condição de trabalho que leva a ter aquela opção e não outra. Né? E isso eu estou usando o discurso disciplinar, mas tem outros tantos discursos que estão constituindo como é que os professores são. Né? Aliás, não como os professores são, como todos nós somos. Né? Agora, pergunta sobre a questão do juízo de valor. Essa é uma temática das mais centrais na teoria do discurso, que a teoria do discurso é a denominação que do enfoque teórico com o qual eu trabalho, que ele está fortemente centrado no Ernesto Laclau e no Derrida. E esses teóricos, eles têm, inclusive, todo um conjunto de autores que criticam esses teóricos pelo que seria um déficit ético-normativo, porque justamente por não responder esse tipo de pergunta. Como é que se dá o juízo de valor? A resposta do Laclau, que eu concordo com a posição dele, é de que se a gente estabelece uma resposta para isso, como que é o juízo de valor, eu estou jogando de novo no discurso do universal, seja ele qualquer universal. Não matar, né? Estabelecer um princípio de direito humano absoluto, eu estou remetendo para algum universal. E a ideia dele é que assim, não é possível você remeter a esse universal, porque sempre será possível pensar, mas e não podia ser diferente? Numa situação outra, não poderia ser outra resposta? Então, não existe uma resposta absoluta sobre como é que se dá o juízo de valor. Esse juízo de valor, ele é uma decisão política. E aí vem a noção, para poder entender isso, tem que estar pensando em duas noções importantes. Primeiro, é que não existe esse sujeito que decide. Porque, na perspectiva pós-estrutural, esse sujeito é descentrado. O descentramento do sujeito ele já é pensado desde Freud, na hora que a gente pensa no inconsciente, né, do id, ego, superego. Né, essa ideia de que nós sabemos o que nós somos conscientes, temos consciência crítica, ou que temos consciência cognitiva. Mais ou menos, né? A gente acha que tem, porque, na verdade, nós fazemos muito daquilo sobre o qual nós não temos controle, nem daquilo que nós falamos. Né? Não existe esse ser consciente que tem certeza de tudo que ele decide. O que vai ser pensado é que a decisão verdadeiramente política é justamente aquela decisão que a gente não tem nenhuma razão obrigatória para decidir. Se eu tenho febre, acredito na racionalidade médica e tomo um antibiótico, isso não é decisão política. Eu estou confiando numa racionalidade e estou me baseando nessa racionalidade para tomar uma decisão. Decisão política é aquela que se toma num terreno indecidível. Essa é que vai ser a discussão da teoria do discurso. O que é o terreno indecidível? Eu tenho várias possibilidades, não sei bem no que vai dar, não tenho nenhuma razão que garanta o que eu vou decidir, mas ainda assim eu decido. E assim é que eu decido, é que eu vou me constituir como sujeito, porque eu vou ter que ser responsável por aquela decisão que eu tomei. E não dá para dizer, é no vazio normativo que essa decisão vai ser tomada. Por quê? Não dá para dizer, sem estar na situação, como vai agir. Aquela coisa que a gente, às vezes, no cotidiano, gosta de fazer, mas e se eu tivesse nascido na época da ditadura?
O que eu teria feito? Eu teria entrado para a luta armada ou não teria entrado? Né? Se eu tivesse nascido em tal época, se alguém tivesse feito algo comigo, o que eu agiria num momento de assalto? Né? Se eu sofresse uma violência, o que eu faria? Eu daria um tiro ou não daria um tiro? Eu tomaria tal ou qual decisão? São perguntas impossíveis de serem respondidas. A gente só pode saber em ato, diante da circunstância, e depois ser responsável por aquilo que se decidiu. Né? Justificar, tentar tornar razoável. E eu acho que é um pouco isso que a gente também tem que pensar para o campo da educação. A gente faz apostas com os nossos alunos. Né? A gente tem projetos, a gente acredita naquilo que faz, e é assim que a gente dá aula, a gente escreve texto, a gente vem dar palestra, né? Faz tudo isso que a gente faz, só que não tem garantia. Não tem garantia daquilo que a gente ensina, não tem garantia em relação aos processos educativos, não existe garantia das palestras que nós estamos dando. Nós não podemos saber aonde essas palavras irão, que interpretações elas vão gerar e que efeitos elas vão produzir. Ainda assim, no dia seguinte, a gente acorda e faz tudo de novo, acreditando que alguma coisa de bom vai sair disso aí, de que a gente não tem controle, mas é assim que se vive sem garantias. Nessa direção do que você está falando, com a qual eu concordo, como é que você vê a questão de comitê éticos que decidam o que se deve pesquisar ou não em educação? Veja, eu não estou acompanhando essa discussão, Maria, em detalhes, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: tudo isso que eu estou falando, a ausência de garantias, a ausência de uma definição absoluta, não significa que a gente não tome decisões ou não faça definições. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Seja num comitê de ética, seja na avaliação do CNPq, seja na avaliação da CAPES, seja na hora que a gente avalia os nossos alunos, seja na hora que a gente dá parecer. É importante chamar a atenção que a ausência de uma normatividade obrigatória e de um juízo de valor obrigatório não significa no imobilismo. Tipo, então eu não vou tomar posição nenhuma, porque essa seria uma possível leitura. Bom, eu estou diante de um vazio normativo, eu não tenho uma racionalidade obrigatória que me diga para onde eu vou, se eu vou para cá ou se eu vou para lá, eu paro. Né? Eu me coloco diante do imobilismo. A perspectiva que eu estou trabalhando aqui não é nessa direção, é o inverso. Eu coloco tudo isso no âmbito da disputa política. Não é porque existe uma racionalidade obrigatória, e aí eu acho que tem pessoas que operam na comissão de ética ou na tentativa de estabelecer a ética com a pretensão de construir uma racionalidade obrigatória, tal como se quer construir uma racionalidade obrigatória para o currículo, como se quer construir uma racionalidade obrigatória para as definições identitárias nas escolas. Né? Mas não é porque eu não tenho uma racionalidade obrigatória que eu não vou tomar decisão. É o contrário. Vou fazer política mais ainda, o tempo inteiro. É a ideia de que o tempo inteiro nós estamos disputando politicamente como é que tudo aquilo com o qual nós lidamos vai ser significado. Dentre elas, a ética na pesquisa. Quais são os acordos que nós vamos fazer? Esses acordos são pura e simplesmente por uma lógica científica que define o que é certo e errado? Não. Nós usamos lógicas científicas, mas nós usamos outras tantas questões que vão fazer as nossas definições. O que eu acho que essa teoria nos coloca é fora do contexto da racionalidade obrigatória, ou, pelo menos, colocando essa racionalidade obrigatória numa limitação muito grande. Né? Nós estamos, na maior parte do tempo, tomando decisões que são decisões políticas. E política não é só aquilo que a gente costuma chamar de macropolítica, são as nossas políticas institucionais, as políticas que fazem com que a gente defina o que é currículo, as políticas que fazem com que a gente defina o que é ciência, o que é pesquisa. Né? É um pouco colocar tudo que a gente faz numa dimensão mais humana e menos
da ideia de uma teoria fora das nossas ações que vai dizer esta é a teoria de ensino mais certa, é assim que todo mundo tem que ser, é assim que tem que dirigir. Não. Nós vamos ter que convencer o outro de que assim é. Então, eu vou ter que fazer política para negociar com o outro como é que essa significação vai se dar. Seja na comissão de ética ou em qualquer processo nos quais a gente vá se inserindo, né? Na academia, na universidade, nas agências de fomento, nas lutas políticas no ministério e por aí vai. Então, eu agradeço. Deixa eu só fazer um comentário. Só um comentário, né? A professora está demarcando exatamente que ela fala de um campo, né? De currículo, né? De um campo que, como ela também já falou, não é homogêneo, né? Não necessariamente essa concepção homogênea, né? Eu me coloco, por exemplo, numa concepção diferente dessa perspectiva, né? dessa perspectiva discursiva, e, se me permite, para que outras leituras possam ser feitas também a partir dessa dinâmica, eu sugiro o livro Cultura, Conhecimento e Currículo, da professora Júlia Malaquem, né, que vai trabalhar a partir de uma concepção de currículo a partir do materialismo histórico dialético, que é basicamente do campo onde eu me situo para fazer essas discussões, inclusive fazer esses tensionamentos a partir do juízo de valor. Você pontuou isso muito bem, mas gostaria também de deixar esse destaque em relação à minha posição frente a essas decisões aqui. Só para esclarecer para todo mundo, e aí acho que vale a discussão contigo, que é boa essa referência que você fez. A perspectiva do Derrida é uma perspectiva que está no enfoque mesmo, nem ele se dizia pós-estrutural, mas, né, ele mesmo negava essa denominação pós-estrutural, mas muitos incluem ele no que seria um registro pós-estrutural. A perspectiva do Laclau é uma perspectiva que ela vai dialogar profundamente com Gramsci. É de Gramsci que ele vai trabalhar para, com a perspectiva do Derrida, constituir aquilo que ele vai chamar de pós-marxismo, na ideia de que, justamente, para manter algumas das bandeiras do marxismo, é preciso repensar a ideia de historicidade e de centralidade numa estrutura econômica e de uma lógica obrigatória. Um dia, quem sabe, a gente abre uma mesa para discutir sobre isso. Então, eu agradeço imensamente a participação dos professores aqui na mesa e nessa oportunidade de fazer essa troca, né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos também de estarmos aqui, de poder fazer essa troca com os professores que são bem experientes, né? E já tem toda uma vivência nessa área conosco aqui. Então, como vocês foram o nosso presente, nós queremos também dar um presente, mas é um presente simbólico nosso, para vocês do F7. Eu vou convidar o professor Marcelo Lambach, né, e a professora Fabiana Hussein a vir entregar os presentes para os nossos palestrantes. E eu peço para a plateia uma salva de palmas, por favor. Então, professora, a gente gostaria até de poder sortear um livro para quem esteve presente aqui. Pode ser? Então, nós vamos sortear um livro da professora Alice e mais alguns presentinhos para a plateia, né? E aí, nós, como somos tecnológicos, vamos usar um aplicativo para fazer o sorteio. Aí nós vamos projetar aqui, se tudo funcionar, né? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Essa foi caprichada. Vocês que sabem. Então, acho que vamos começar com o sorteio do livro, né? O professor Alisson vai colocar aí o sorteador, nós temos a lista, então vai ser assim, o número que for sorteado é o número que foi colocado na lista, tá? Com o nome da pessoa que está nesse número. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. É o número 14, que foi? Então, a Ana Paula Geraldo, ela se encontra?
Ana Paula Geraldo? Ah, quer tentar fazer mais um? Qual que foi que eu perdi aqui? 59. Então, a Flávia Roberta de Oliveira. Aí, Flávia, olha só. Posso pegar aqui? No evento em Joinville, o CD do Mortimer. E eu falei, eu nunca ganhei nada num sorteio. Nunca. Nem aqueles negocinhos de quermesse. E eu mentalizei. E eu vou chegar lá. Oi. Se vocês puderem ficar aqui para tirar foto da sorteada com a nossa palestrante, né? Podem vir um pouquinho mais para frente, talvez, só por causa... Isso, obrigada. Isso. Então, muito obrigada. Nós vamos para o próximo sorteio, agora uma coisa mais tecnológica, né? É um pendrive. Então, nós vamos fazer 2 sorteios agora para o pendrive. Vamos ver quem que vai... Quem vai ser o sorteado? É o número 24? Tá. É 24? É a Bianca Dornelles Reginato. Não? Bianca Dornelles Reginato, não está? Não? Então, um próximo ali. Alisson, por favor. Parabéns. Álvaro Emílio Leite. Aí, Álvaro. Ô, professor, olha só. Aí o pendrive está lá, ó. Desculpa. Eu não peguei. Próximo, mais um, então. Mais um que não seja professor. Vamos ver. O professor do F7, eu quero dizer. Amanda da Silva Coraiola. Está presente? Não? Então, próximo. 42, vamos ver quem que é. O Eric Meisser. Eric Meisser? Não? Próximo, está difícil. Enquanto a gente vai vendo aqui, eu gostaria de convidá-los para... Maria Fernanda. Mayra, desculpe, Mayra Fernanda. Aí, Mayra, eu peço para a Fabiane ou Alisson, por favor, né, se puder entregar. Muito bem. Nós vamos agora fazer um almoço por adesão aqui no Sanga Grill, no Estação. Se alguém quiser nos acompanhar, nós estamos indo lá com os professores, né? Então, se alguém da plateia, participante, quiser nos acompanhar, né, serão muito bem-vindos. Então, nós vamos para o almoço e às 14 horas estaremos retornando novamente. Então, muito obrigada e até à tarde.